Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Eu cresci num de seus filmes que minha família rodava, sem que você soubesse, em meados dos anos 80, numa pequena cidade do norte da Península Ibérica. Naquela cidade provinciana de maus hábitos, minha mãe era uma garota Almodóvar. Todos os dias, ela se arrumava para esperar meu pai. Eu ouvia o estalido do seu salto enquanto corria pelo corredor para chegar até a porta antes que meu pai tivesse tempo de abrir. Era ela quem lhe abria a porta. E ela, com um Chanel feito em casa, e ele, com seu macacão azul gordurento, se beijavam. Sua história, um labirinto de paixões entre o proprietário de uma oficina mecânica e uma costureira, era também um amor Almodóvar. Aconteceu com a minha mãe o que quase sempre acontece com as personagens femininas dos seus filmes. Ela teve um filho transexual. A dissolução dos limites que você instala no coração e no corpo de suas personagens faz com que seus relatos se transformem num convite a mudar o modo de ver o normal e o patológico. Eu sempre me senti em casa com os seus filmes, amado e sagaz. Se não te devo a vida, te devo, em todo caso, a imagem em movimento, a tesoura que nos corta e a cola que nos junta. Para concluir, diria que você foi mais que uma mãe para mim. Não paralela, mas perpendicular. Destas que você cruza e te mostram um novo caminho. Embora hoje nossos caminhos sejam diferentes, eles não seriam os mesmos sem este encontro. Essa é uma carta do Paul Preciado para o Almodóvar. Hoje nós temos a alegria de receber Ana Paula Gomes, que é psicanalista, criadora da página Psicanálise, Cinema e Literatura e integrante do Leituras Clínicas. É um prazer ter você aqui conosco, Ana. O prazer é meu. Mais uma vez, obrigada pelo convite, que é sempre muito instigante falar dessa relação psicanálise e cinema, e sendo aberta essa conversa com esse trecho da carta do Preciado pro Almodóvar, que ele mesmo já vai recortando aí o que é esse cinema, o que ele nos instrui, o que ele nos transmite. Para a gente começar a conversa, né, a gente gostaria de te fazer duas perguntas que já poderia ser um episódio inteiro. Como foi teu encontro com a psicanálise e como você decidiu se tornar psicanalista? Então, eu confesso que eu estou bem emocionada agora para dar essa resposta, porque essa abertura com o Preciado é, me toca mais do que eu achei que eu poderia ficar tocada, porque a minha relação com a psicanálise ela começa também na Península Ibérica. Assim, no norte da Península Ibérica, fronteira com a Espanha. E eu não tinha, assim, antes de escutar a Cauana agora lendo o Preciado, eu não tinha feito essa associação. Já tinha feito outras associações do porquê do Almodóvar na minha vida, mas essa especificamente não. E a minha relação com a psicanálise, ela começa porque aos 13 para 14 anos eu vou morar em Portugal. Meus pais são portugueses e eles tinham decidido que eles voltariam para lá e eu, adolescente, obviamente, tive que acompanhar. Então, o primeiro ano eu passei na casa de uma tia e depois, no meu segundo ano em Portugal, eu fui para a terra do meu pai, que é no Minho, que é um rio que corta de um lado Portugal, do outro lado Espanha.
E em Portugal eu fiz todo o meu segundo grau, né? O que hoje a gente chama do ensino médio, né? Assim, é uma grade curricular bastante diferente do que era aqui no Brasil. Então, já no segundo ano, né, do ensino médio, eu estudei filosofia. E tinha uma disciplina que era opcional para a área que eu estava seguindo. Quando a gente entra no ensino médio, no sistema europeu, você já escolhe uma área para a qual você quer ir. E eu escolhi saúde. E além da filosofia, eu tinha uma matéria chamada psicologia. E era a mesma professora. Eu nunca mais encontrei com essa professora na vida, mas assim, ela tem um papel muito importante, porque ela foi minha primeira professora de filosofia e professora de psicologia. E do que ela mais falou nessa matéria de psicologia foi sobre Freud. Então, com 16 anos de idade, ou seja, há mais de 40 anos já, eu tive esse encontro com Freud e eu fiquei completamente apaixonada pela questão do inconsciente, interpretação dos sonhos. Terminei meu segundo grau e, na verdade, eu vim passar férias aqui, eu ia voltar para Portugal e fazer faculdade lá. É, Essas contingências da vida, porque eu não cheguei a pensar nessa época em fazer uma faculdade de psicologia. Mas de volta ao Brasil, é, né, eu moro no Rio, a inscrição para o vestibular aqui era da SESGRAN Rio, já estava concluída, já estava terminada. Então, eu só tinha como fazer vestibular em faculdade particular. Então, eu fiz uma inscrição para a PUC Rio e para a Universidade de Petrópolis. E eu pensava em medicina, alguma coisa ligada à saúde, não tinha. E eu fui ver quais eram os cursos possíveis. E tinha lá psicologia. E aí eu lembrei dessa professora, lembrei do Freud e fui fazer psicologia, mas já muito marcada por Freud. Então, assim, no segundo ano do curso, eu começo a fazer um grupo de estudos com uma professora da PUC, é, já para ler Freud, e para mim já era muito chato ter que escutar as outras linhas, porque eu já estava completamente decidida que eu ia para psicanálise. E Lacan assim, apareceu mais para o final do curso, né? Ainda era uma certa novidade, eu formei em 89, então lá para 88 que eu começo a escutar sobre Lacan na faculdade, super enigmático. Aliás, era bem confuso, porque alguns professores liam Freud a partir do Lacan, mas não destrinchavam o que era um, o que era o outro. Esse foi, inclusive, assim, o meu campo de pesquisa no mestrado. Eu meio que emendei a graduação com o mestrado. E que foi um mestrado que me serviu muito para pensar o que era o pensamento freudiano, o que era o pensamento lacaniano. No meio dessa faculdade, essa mesma professora que eu acho que é quando eu começo assim um aprofundamento na obra freudiana, ela, num dos nossos encontros, era um grupo, né, com outras amigas, uma delas até hoje, assim, na minha vida, que como vocês, né, são comadres, né? A Ana Cláudia também é minha comadre. E num dia desse encontro, a Tânia fala sobre o filme Nove Semanas e Meia de Amor. O filme estava bombando na época, né? E aí era uma discussão danada, assim, se o personagem do Mickey Rourke ele era um perverso, se ele era um neurótico obsessivo, com aquelas roupas todas organizadas, aquela casa intocável. E eu fico muito comovida com a leitura que a Tânia faz do filme. E aquilo me fisga de uma maneira que, assim, é, quase que eu quero isso para mim. Eu quero, assim, quando eu tiver mais preparo, quando eu tiver mais leitura, mais percurso,
poder ter essa relação com o cinema. Confesso que isso durou um pouco, porque eu saí da faculdade em 89, e aí foi aquela batalha, fazer mestrado, constituir uma clínica, arrumar emprego. A psicologia não era o que é hoje. Era uma batalha muito maior, muito mais difícil. Ela não tinha a inserção que a gente vê que as terapias têm hoje, né? Hoje eu tenho escutado muito entre os jovens, eles fazem, né? Eles malham, têm atividade física e fazem terapia, fazem análise, né? É uma coisa muito mais comum, mas na época que eu saí da faculdade, não. Então foi uma batalha. E aí o meu primeiro encontro com o cinema, assim, de escrita, de me debruçar, ele acontece quando eu estou grávida, né? Em 2001, eu trabalhei muito tempo, né? Fui coordenadora de uma pós, inclusive em Fundamentos da Clínica Psicanalítica aqui em Niterói, eu moro em Niterói, na Pestalozzi. E a gente promoveu, junto com a coordenação de psicologia, um encontro sobre Admirável Mundo Novo. E eu tinha visto há pouco tempo o filme As Horas. E estava grávida, então, assim, muito mexida com a personagem da Laura Brown, da Julianne Moore, né? Eu falei assim, bom, eu preciso escrever. E foi a primeira vez que eu me aventurei, né? E tive coragem de escrever sobre um filme que foi As Horas, que assim, é um dos filmes da minha vida, assim, acho esse filme lindíssimo e tinha tudo Ai, a da ver com o minha tema. também, Ana. Pois é, Sem assim, dúvida. eu amo esse filme. E aí eu abro um caminho que foi um caminho sem volta. É, Gente, eu estou bem emocionada contando essa história. E, bom, e aí teve esse filme e, assim, isso foi 2003. Quando foi 2006, eu participo de uma ciranda de psicanálise e arte, cujo tema era o teatro. E eu tinha acabado de ver a peça da Marieta Severo com Andréa Beltrão, a adaptação do Bergman, Sonata de Outono. Eu lembro que na época assim, foi uma certa trilogia, até porque eu escrevi 3 textos sobre a questão da maternidade, a relação mãe-filha. E aí eu assim, aproveitei que eu tinha assistido essa peça e fui fazer uma incursão na obra do Bergman. Então eu já tinha visto Sonata de Outono, eu lembro assim aí é interessante porque assim eu lembro de ter visto esse filme, eu era criança. Mas lembro muito da figura da Ingrid Bergman, né? Aquela mãe austera, fria. E eu aproveito aí, nessa época, eu vi alguns filmes do Bergman e escrevi teatro, filme, né? Eu escrevi o texto do Bergman. E aí eu vi que eu estava começando a fazer uma trilha mesmo, né? As Horas, Sonata de Outono. E, sei lá, um ano depois, eu recebo um convite, que aí foi meu verdadeiro encontro com o cinema, é, não desprezando Bergman de forma alguma, mas aí eu sou convidada para fazer um debate na Veiga de Almeida sobre mulheres à beira de um ataque de nervos. Eu vou rever o filme, porque o filme é de 88, já tinha um tempinho, né? Mais de 10 anos que eu tinha visto. Eu confesso que eu tinha uma relação com a Moldova de achar tudo muito histérico, tudo muito exagerado, mas quando eu vou fazer esse debate do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, eu já tinha visto De Salto Alto, que é um filme que tem, né, uma citação clara do Bergman ali. Eu já tinha visto Fale com Ela, que aí o Almodóvar ele me arrebata com o Fale com Ela, aonde ele me arrebata, né? E vou fazer um texto sobre mulheres à beira de um ataque de nervos.
E aí eu vou dando conta que até aquele ponto ali, tudo que eu tinha visto do Almodóvar, é óbvio que tem as cores do Almodóvar já cantadas, né, tem toda a temática dessas mulheres, muito fortes, muito marcantes na obra dele, a estridência da obra do Almodóvar. Mas ali, em Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, eu fico muito tocada sobre uma coisa que o Lacan trabalha no Seminário da Angústia, que é a cena sobre a cena. E aí eu começo a perceber, eu vou fazendo um estudo mesmo do que até ali eu tinha do Almodóvar. A cena sobre a cena ela comparece em quase toda a obra do Almodóvar, né? E no caso do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, a cena sobre a cena é a questão da tradução. Os dois, né, o par romântico, eles são tradutores, eles estão tendo uma desavença amorosa, e o telefone vermelho, né, que não é um personagem qualquer no filme, é um personagem, é a ponte de possibilidade de ligação entre eles. Embora eles não se falem diretamente, é sempre a secretária eletrônica que eles escutam. E eu percebo ali que a voz, né, porque eles vão se falando pelas mensagens gravadas, né, a voz e a tradução apontam para a máxima lacaniana: não há relação sexual. O filme, em última instância, leva a isso. Mas o que Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos me instruiu e me ensinou foi sobre essa cena sobre a cena, né? A cena na cena, no cinema de Almodóvar. E eu passo a perseguir isso em praticamente todos os filmes dele, né? Então, eu diria que essa, para mim, não digo que é a maior, mas é uma das grandes características do cinema do Almodóvar. Todo filme dele, né? Agora mesmo o último, né? O Quarto ao Lado, o Joyce está ali contra os mortos e os vivos o tempo todo, né? E aí, quando você vai acompanhando a obra do Almodóvar, você vai percebendo que, assim, eu tenho percebido isso ao longo dos últimos filmes. Todo o trabalho que ele faz é um trabalho de reescrita e de decantação da escrita dele, né? A gente vem percebendo que o Almodóvar vem enxugando os excessos, né? Ele vem pesando menos nas cores, e isso me instrui muito para a própria questão de um trabalho de análise, que é Sim. um trabalho de enxugamento, né? De depuração, de decantação. E isso, assim, me captura. Eu sou completamente fissurada, encantada com o que ele faz. E poderia, assim, marcar alguns filmes na obra dele que eu acho que são momentos de passagem. Uhum. Mas É, é interessante isso que você traz, né, Ana, assim, de dessa depuração, eu sinto a mesma coisa, tanto que eu digo que parece que não tem como melhorar, e ele só melhora. exatamente. E aí eu fiquei pensando também numa coisa que assim, eu penso quando eu olho assim de um modo mais macro para a obra do Almodóvar, eu sinto uma coisa parecida com o que eu sinto com a obra da Ferrante. Eu tenho a sensação de que tudo tem o mesmo núcleo. Uhum. É a mesma coisa, né? Todos os livros da Ferrante falam sobre a mesma coisa para mim. E todos os filmes do Almodóvar também. Por isso que tem, as cores do Almodóvar, as mães do Almodóvar, as mães tão diferentes da mãe de Sonata de Outono, né? As mães tão específicas, né, da obra dele.
E uma coisa também que me captura muito, que eu acho incrível, que também me captura muito na Ferrante, é como ele consegue fazer filmes tão singulares, tendo justamente uma identidade que engloba todos os filmes. Quer dizer, tem uma Uhum, identidade macro, né? Tem um fio, tem uma espinha dorsal que parece que carrega todos os filmes, mas cada um é um filme. São muito exatamente. singulares, né? Exatamente. Eu vou falar disso, só quero fazer um parênteses que eu acho importante, que o pouco que eu sei sobre cinema foi o Almodóvar que me ensinou. Porque a partir dessa leitura que eu consigo extrair da obra dele, da cena sobre a cena, é muito difícil que eu veja um filme que eu não esteja atenta a isso, aos detalhes que fora da cena estão iluminando toda a cena. Eu fiz, né, na época da pandemia, a gente ganhou essa possibilidade, inclusive, de estar aqui hoje falando online. Eu fiz um curso online de crítica de cinema, com o Filipe Pitanga, e foi muito interessante assim desconstruir também aquilo que eu imaginava que eu sabia sobre cinema, mas também constatar que o que o Almodóvar tinha me ensinado valia muito para pensar o cinema. Então, é óbvio que ao longo desses anos, já são alguns anos, são quase 20 anos escrevendo sobre cinema, e, né, curiosa, estudiosa, eu escrevi sobre outros autores, eu fui tentar estudar outros autores, a última sobre a qual eu me debrucei vendo, né, ela não tem uma filmografia tão extensa ainda, mas a Justine Triet, do Anatomia de uma Queda. E é muito interessante ver os filmes anteriores e ver que os filmes anteriores foram um caminho para ela chegar no ápice da Anatomia de uma Queda. Você vê o Anatomia de uma Queda, você viu os filmes anteriores, tem vários elementos que estão, né, nesse último filme dela, que é uma obra-prima, eu acho uma obra-prima aquele filme. É um dos filmes também da minha vida. É, E os elementos estão lá. Então, essa depuração, quer dizer, isso que você muito bem disse, Cauana, né? A obra ela é macro, mas há uma espinha dorsal que, para alguns autores, né, é perseguida essa espinha dorsal. Então, eu vejo isso, por exemplo, na Justine também. Então, o Almodóvar não só me encanta pela obra dele, mas também pelo que ele me ensinou sobre a leitura cinematográfica, né? É, e sobre isso que você falou, assim, você fala que você tem a mesma sensação com a obra do Almodóvar que você tem com a literatura da Ferrante. Eu talvez possa dizer isso com alguma coisa que o Almodóvar me ensinou com a Marguerite Duras e que a Marguerite acabou também me ensinando sobre Almodóvar, né? É, eu assim acho que tem dois filmes do Almodóvar que me ensinaram muito sobre cinema. Um é O Abraços Partidos, que é um filme que pouco, eu acho que foi um filme que não foi valorizado como deveria. Eu acho que, para mim, é um dos filmes que eu mais gosto do Almodóvar, mas não se fala muito nele. Inclusive, agora, para esse encontro, eu quis rever e não está em nenhum streaming. Olha que a obra do Almodóvar hoje está bem acessível nas plataformas, e o Abraços Partidos não está. E é um filme onde ele faz a releitura do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, porque ele constrói. E assim, é interessante porque numa entrevista que o Almodóvar dá a Bravo, no lançamento do. Não, depois de Volver, porque o Abraços Partidos vem depois de Volver. Ele disse que depois de Volver, ele sugeriu ao irmão que ele tivesse um pseudônimo chamado Harry Kane, né? Que a homofonia é de furacão, que é o que ele é, um furacão, né?
E o irmão diz para ele: não, nós não podemos fazer isso porque nós já temos uma marca da nossa produtora. Nós temos um nome. Você já tem um nome. Porque ele diz isso porque ele já estava muito incomodado de ver que o nome dele estava virando um adjetivo. Ah, isso aqui é muito almodovariano. Isso começa a incomodá-lo. E por isso que ele pensa, né, em poder fazer um filme do zero. Ele quer isso, assim, quando ele quer usar esse Harry Kane, é para fazer um filme do zero que as pessoas não soubessem que era ele. Porque ele diz que as pessoas já vão ver um filme do Almodóvar, já espera das cores e tudo mais. É, só uma vírgula entre parênteses nisso. E foi muito curioso, porque com o lançamento do Quarto ao Lado, essa foi uma discussão que surgiu muito. E eu confesso que eu fiquei bem incomodada. Eu falei assim, deixa o Totalmente. Almodóvar. As pessoas se incomodaram com o filme por não ver ali uma coisa que é já, quer dizer, o filme tem uma peculiaridade realmente, tem algo que muda ali, né? É um filme Sim, mais sóbrio. sim, mas é Almodóvar. Sim, E, exato. e, e, Do e, início ao fim, do do início ao início ao fim, e ficou uma especulação, Almodóvar. Eu fiquei bem incomodada, porque é Almodóvar. Inclusive, esse projeto de um filme em língua inglesa já vinha desde Julieta, de 2016. O Julieta, que é inspirado nos três contos da Alice Munn, né? Ocasião, Daqui a Pouco e Silêncio. O Almodóvar tentou, ele começa a filmar esse filme na língua inglesa, mas ele não consegue não consegue ir adiante, porque ele tentou no Canadá, o Canadá era muito frio, não deu, ele tentou em Nova York, que é onde ele faz o Quarto ao Lado, né? Você vê que assim, que ele vai destrinchando, ele vai avançando em algumas coisas que já estão nele há muito tempo, né? Nessa revisita, né, a Braços Partidos, numa das cenas, né, o Mães Paralelas já está lá. Assim, anos depois, então, ele filma Mães Paralelas, mas já tem o script, né, na mesa do Harry Kane de Mães Paralelas. Então, ele termina Volver, ele fala isso, né, que ele queria esse pseudônimo, e ele vai fazer Abraços Partidos, e o protagonista é o Harry Kane, que é um diretor, né, é, que fica cego num acidente de carro. Eu diria, assim, aposto dizer que é o filme mais romântico do Almodóvar, de um romantismo mais clássico, né, da paixão ali da personagem da Penélope Cruz com o Harry Kane. E ele, dentro do filme, ele remonta mulheres à beira de um ataque de nervos. Então ele reconstrói, né? Assim, eu na época até escrevi um trabalho sobre isso, porque dá para gente, com esse filme, pensar os três tempos da fantasia do Freud. É muito impressionante como ele faz isso com cenas, fragmentos do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Vou ter que rever agora o filme. Reveja, reveja, Sob porque essa ótica, muito É, é, interessante. é, é muito interessante o que ele faz ali. Depois, se vocês quiserem, eu posso também mandar esse trabalho para vocês. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque tá ali a decantação que o Almodóvar vai fazendo, do Mulheres à beira de um ataque de nervos e desse, né, de um segundo, porque assim, a refilmagem de Mulheres à beira de um ataque de nervos aparece nesse filme três vezes. São três tempos distintos, né? E você vê a questão da voz e o olhar ali. Então, é muito instrutivo. E falando disso, isso me faz pensar numa outra crítica que eu às vezes escuto de pessoas ligadas à arte, né? É, assim, numa certa crítica aos analistas que fazem textos sobre cinema, como como se fosse meio abusivo a gente mexer com a obra do autor assim, que a arte não precisa da psicanálise para nada. É verdade.
A arte não precisa da psicanálise, mas a psicanálise precisa da arte, e isso é freudiano, é lacaniano, né? O artista precede o psicanalista, e isso toca diretamente no que o Lacan escreve em homenagem a Loewenstein, da Marguerite Duras, né? Então, esse filme é uma aula sobre a fantasia, o Abraços Partidos. Como outros filmes, assim, porque assim, o nosso encontro hoje não é só sobre Almodóvar, é sobre a psicanálise do cinema, o 20 mil espécies de abelha, que eu não sei se vocês viram, mas assim, vale Não muito a pena, assisti. vale a pena assistir. Eu acho que ele está na Reserva Imovision, nessa plataforma, eu posso depois confirmar isso, mas é uma aula sobre a questão trans em crianças. Então, assim, é verdade, assim, a arte não precisa da psicanálise, mas a gente precisa da arte. Então, esse filme do Almodóvar, ele permite a gente pensar a questão da fantasia de uma maneira muito única, é, e muito analítica. É isso que é impressionante. Assim. Eu lembro que quando eu vi De Salto Alto, que foi o primeiro filme que o Almodóvar começou a me fisgar, que é esse que tem a citação do Bergman, né, do Sonata de Outono, eu ficava assim, eu estava saindo da faculdade, eu fiquei muito impressionada como é que um artista consegue falar de Lacan, de Freud dessa maneira, coisa que a gente bate cabeça para poder enunciar. E o Almodóvar fazia aquilo ali brincando, né? O Ele personagem. encena a psicanálise, né? Exatamente, Eu acho que tem isso que exatamente. você fala muito no comecinho, que é, a obra do Almodóvar é muito voltada para as histéricas, né? E que você diz que, na verdade, ela trata muito mais de um percurso, de uma análise, né? É muito interessante ver, inclusive, como num percurso de uma análise se parte realmente dessa questão mais neurótica, mais do sofrimento, mais do trágico, e justamente se avança em direção a esse núcleo do indizível, do incurável, né, do intratável, Exatamente. e o quanto, né, quando a gente consegue pensar essa questão, isso é muito almodovariano, é porque ele consegue colocar justamente a marca da singularidade dele em tudo que ele faz. Então, é como se tudo que ele fizesse tem a assinatura dele. Ele vai Sim, junto, ele coloca de sim, si em tudo que ele faz. É muito diferente de alguns filmes que a gente vê que, né, tem uma implicação, mas não tem essa coisa do colocar de si, né? Então, sim, nesse sentido, me parece que não tem como separar, né, a obra sim, do E ao artista, mesmo né? tempo que ele coloca de si, é tudo muito heterogêneo. Porque Eu me justamente é lembro quando. singular, né? Ele tá, Exato, é exatamente, justamente né? por causa Ele se disso. coloca ali, mas ele coloca também a própria diferença. O que é sim, enigmático e indizível para ele é o que ele põe no filme, sim, né? Exato. sim, sim. Eu me lembro quando lançou Dor e Glória, que é um dos meus filmes preferidos dele. Eu me lembro que saiu uma conversa, não sei se ele chegou a confirmar isso, de que era o filme mais biográfico dele. Ele fala isso, Ele é. fala, Ele fala, ele e eu fala. me lembro assim Uma entrevista, ele diz exatamente isso. de pensar que assim, que para mim esse dado não fazia diferença, porque se por um lado todos os outros também eram biográficos, né? Justamente por isso que a LCN traz, porque tem algo dele ali. Ao mesmo tempo, esse que talvez fosse o mais biográfico, também era uma ficção. Então, acho que Exatamente. Bem legal. essa, né? Esse Isso entrelace que ele é, faz é é bem muito. legal que você está falando, porque eu revi o Dor e Glória ontem. Justamente por essa via. Acho que é o filme mais biográfico dele. E depois que eu revi, é,
Eu não lembrava daquele final, né? Que a gente fica achando que as cenas da infância dele são ele rememorando a infância, e na verdade é o filme dentro do filme, é a Sim. cena sobre a cena, né? Então você vê o quanto se mistura a questão biográfica com a questão ficcional, porque aquilo que a gente vê o filme achando que é a infância dele é um filme, né? O menininho lá é um ator, a gente acha que é ele, né? Que é o Salvador Malo, não, mas é o ator interpretando o Salvador Malo criança. A Penélope Cruz é a mãe dele. Então, e depois eu fiquei pensando assim, o Dor e Glória ele não é mais autobiográfico que Abraços Partidos, por exemplo, porque o Abraços Partidos é a escrita de Almodóvar ali. É o cinema dele ali. E esse cinema fala dele, fala desse elemento que é dele, que ele vai colocando de diversas formas ao longo da obra, né? E, assim, o Julieta, porque essa relação que você estava falando, que você faz, Cauana, entre Almodóvar e a Ferrante, eu fiquei muito. Assim, eu trabalhei o Julieta é um dos meus filmes favoritos O meu do também, o Almodóvar, né? Julieta. É. E ali, aquilo ali para mim é um filme sobre a escrita, sabe? É um diálogo com a Odisseia, é um diálogo com Litura Terra, é, É a é um dos escrita meus do filmes feminino. é um dos meus filmes favoritos. E assim, com essa pilha que eu tenho com Almodóvar, a primeira vez que eu vejo o filme, logo de saída, né? É aquela cena da Julieta escrevendo com vestido vermelho lindo, tá ali o vermelho, tá ali o azul, né? E ela tá fazendo a mudança para Portugal é, com o namorado. Dos livros que saltam da estante, o primeiro que vem na tela é O Amor, da Marguerite Duras. E quando eu vejo aquilo, eu falo assim, bom, vou ter que ler, né? Para assim, depois que eu acabo de ver Julieta, eu vou ter que ler Amor para poder sacar por que que ele está tirando, né? Aquele livro ali da estante. E na época, assim, isso foi 2016, eu escrevo também um trabalho sobre esse filme. E na época eu vou ler esse livro da Marguerite, e eu fico muito intrigada, assim, porque o livro não tem, quase não tem história. É um mar, é um rio, três personagens, uma mulher e dois homens. Os dois homens se revezam no caminhar. E ela escreve esse livro assim. Bom, o Julieta tem a referência à Odisseia, tem a Julieta dando aula e colocando no quadro negro o significante Thalassa, que quer dizer mar em grego. A Marguerite, esse filme, olha só, esse livro é escrito, né, é encenado, o cenário está lá, que é o mesmo cenário de arrebatamento, né? Mas assim, o Julieta, na época, ele foi muito falado pela via da relação mãe-filha, tá ali, né? É um filme sobre o feminino, obviamente, mas é também um filme sobre o feminino no que o feminino toca a escrita, porque é um filme epistolar, são três cartas, né? Assim, o filme começa com a Julieta escrevendo uma carta para Antia, né? E são cartas diversas, porque é a carta do ódio, do silêncio da Antia, é a carta do Chuan chamando Julieta para visitá-lo, e a carta final, que é a carta trágica, né, da morte do neto da Julieta. É, E aí eu escrevo sobre isso, escrevo um trabalho sobre a escrita, falo sobre a questão do litoral, da fronteira, litura-terra. O filme tá escrito nesses termos. E aí, 2 anos atrás, eu sou convidada para participar de um encontro sobre a Marguerite Duras,
aqui na embaixada francesa no Rio. E o tema da jornada era o mar em Marguerite Duras. Não tive dúvida que vou retomar o amor, porque é o mar de Almodóvar ali com a Marguerite Duras, né? E aí eu tinha acabado de reler O Arrebatamento, né? E aí eu fico chocada, porque eu faço outra leitura do livro O Amor. E aí eu posso fazer outra leitura do porquê Almodóvar se vale do livro Amor em Marguerite Duras. E a Marguerite, ela fala sobre amor, que ela diz que todos os livros que ela escreveu e que todos os autores escreveram estão contidos naquele livro. Ou seja, é um livro sobre decantação, é um livro sobre leituras, sobre isso que se escreve e se vai decantando, né? E que eu acho que tem tudo a ver com a obra do Almodóvar, que eu acho que é o que ele vem fazendo, essa decantação, né, dos excessos e dessa linha dorsal, né, que é a obra dele. E aí, assim, relendo o livro, eu vejo que os três personagens que estão ali são Lou, Michael Richardson e Jack Holt. Só que não tem diálogo, não tem história. Ela enxugou tudo da devastação e fez um livro que ela diz que contém todos os livros dela, e ela diz mais. Ela diz que em Vida Material ela fala que todas as mulheres da obra dela decorrem de Loewenstein. Então, nesse retorno, né, a Almodóvar com Julieta via Marguerite Duras, eu vejo o quanto eles têm isso em comum, de uma decantação da obra deles, né? É, o Quarto ao Lado, ele repete não uma cena, mas uma referência que já está no Abraços Partidos. Em Abraços Partidos há uma cena lindíssima, né, do casal vendo um filme, e na época eu nem conhecia esse filme, né? Quer dizer, agora revendo, foi ótimo esse convite que vocês me fizeram, porque me fez rever bastante coisa do Almodóvar. Eu fui rever o Abraços Partidos, e aí o Viagem à Itália, que é do Rossellini, estrelado pela Ingrid Bergman, tá lá. Ou seja, a Ingrid Bergman é também uma das atrizes do Almodóvar, embora ele não tenha dirigido, né, nenhum filme com ela. Mas, assim, Sonata de Outono, Ingrid Bergman, como ele tem as suas atrizes, né? A Penélope é uma. Como Bergman também tinha suas atrizes. O que também é um ponto em comum no cinema dos dois, né? Que eu diria que são os meus dois. Para ser mais contemporâneo, o Lanthimos agora com a Emma Com a Stone. Emma Stone, exatamente. O que dá para a gente pensar, obviamente, talvez uma certa forçação de barra, mas se não são esses, né, operadores, essas atrizes, né, esses atores, né, os operadores, assim como um passador no dispositivo do passe, Uhum. né? Porque assim eles elegem esses passadores para poder transmitir a escrita deles. Bergman fez isso, Almodóvar faz isso, né? E aí o Viagem à Itália, ele aparece num cartaz. Quer dizer, na verdade é o filme que os personagens da Julianne Moore e da Tilda Swinton vão assistir no cinema. Quando as duas estão no cinema, elas vão assistir Viagem à Itália, que é um filme que já está citado em Abraços Partidos. Então, a gente vai vendo como ele vai usando esses elementos que são biográficos. Esses Sim. elementos são biográficos, eles são a história do Almodóvar. E tem uma coisa muito interessante do trabalho dele, de como ele consegue imprimir uma atmosfera, porque eu li logo quando lançou, traduzido no Brasil, o livro O que você está enfrentando, que é o livro Uhum. que
fundamenta, né, no qual ele se inspira para fazer agora o, o Quarto ao Lado. E o livro são alguns contos, né? Ele toma um deles, mas ele não tem nada dessa atmosfera que o Almodóvar traz. É completamente diferente. Tanto que quando eu fiquei sabendo, inclusive esse livro eu li para o clube do livro da Fabiane Seques e dei aula sobre o livro para o clube dela. Então foi o livro que eu realmente mergulhei bastante. E quando eu fiquei sabendo que ele estava gravando um filme inspirado nesse conto do livro, eu falei, gente, mas eu fiquei muito curiosa. Eu falei, como ele vai imprimir a atmosfera dele tão singular num livro que não tinha essa atmosfera, Uhum, mas que ele consegue colocar isso, claro, fazendo uma obra completamente independente, mas que ainda conversa com o livro uhum, de um modo muito respeitoso e honesto, assim. Eu uhum. acho isso de uma habilidade mesmo, né? Sim, sim. Eu fiz esse exercício com Julieta, com os contos da Alice Munro. Eu fui lá ler também, aí eu confesso que eu já completamente arrebatada pelo filme, por Julieta, não há, assim, os contos são interessantes, ele respeita os contos, ele faz duas subversões nos contos. Uma é a troca da personagem Antia por Penélope, quer dizer, no conto, e olha a Penélope aí, né? É, a filha da Julieta se chama Penélope e ele usa o nome Antia, que na verdade ele quer, assim, não deve ser à toa que ele faz isso, porque tem a tatuagem do personagem Xuan, né, que é um A e um J, né? O J de Julieta, mas aquele A completamente enigmático, porque a gente não sabe se é de Antia, a filha, a gente não sabe se é de Ava, a amante, a gente não sabe se é de Ana, a mulher acamada dele, que é também um elemento do Fale com Ela, de uma mulher que está acamada, quer dizer, ele vai repetindo, né, de formas diversificadas, os elementos que o constituem. E é isso, né, eu repito, isso é biográfico, isso é Almodóvar, né? Mas Isso é é o muito percurso de uma análise, né? É justamente você exatamente, fazer uma transmutação desses significantes mestres que te marcaram, mas buscando justamente um esvaziamento do sentido dele, né? Por isso que parece que a obra vai passando dessa coisa mais, né? Brilhante, colorida, para essa coisa mais sóbria, justamente como um percurso de uma análise também que vem daquela coisa muito intensa até chegar num esvaziamento, mas que ali, né, concentra justamente a marca da singularidade, assim, é isso que, né, te escutando me faz justamente ler, né, como um percurso mesmo de uma análise. é exatamente isso, é exatamente assim que eu tenho lido Uhum, Almodóvar a partir de Abraços Partidos, e uhum, especialmente com Julieta. Assim, acho que é um filme sobre a escrita, né? Julieta é um filme sobre a escrita. Tem a relação mãe e filha, mas é um percurso de uma análise. Quando você vai vendo o próprio Almodóvar diz isso, ele diz que ele acha a escrita dele mais rebuscada, mais sofisticada do que os próprios filmes, a escrita dos roteiros. E que é interessante a gente pensar nisso. E aí ele fala que tem um livro dele, Conversas com o Almodóvar, que são várias entrevistas que ele deu. Numa dessas entrevistas, ele diz que para fazer Fale com Ela e Má Educação, ele fez um roteiro imenso. E aí ele faz a seguinte comparação: é como se ele tivesse escrito a Cordilheira dos Andes
com todos aqueles cumes, os vales, com tudo. E, na verdade, ele filma alguns vales da Cordilheira dos Andes, né? Porque o que ele diz que o que importa para ele nesse processo de escrita, nessa passagem, né, da escrita para o cinema, é a decantação. Então, a gente percebe que é exatamente isso, e a gente consegue ver na obra dele esses elementos que se repetem, mas se repetem de uma forma diferenciada, e que ele vai inventando, ele vai criando outras coisas. Sim. Ana, foi um prazer te escutar. Você deu uma aula Uma aula Ah, sobre de leitura literatura, de cinema. literatura, cinema e psicanálise. Exatamente, literatura, cinema e psicanálise. Foi muito, muito bom te ouvir. Eu acho que a gente poderia pensar em mais episódios para de repente a gente falar especificamente sobre Sobre um ou outro filme, quando né? Que vocês aí a gente quiserem. consegue mergulhar no filme, vai ser ótimo. Quando vocês quiserem, Aí vai a ser gente um avisa as prazer. pessoas para assistirem antes do filme e aí escute o episódio Olha, depois, nosso vou bate-papo. amar fazer isso. Vou Já que as amar fazer lives do isso. Instagram estão em baixa, né? E foi também a Verdade. porta de entrada minha e da Cauana, né? Nesse Uhum. universo, foi o nosso encontro com as lives sobre os filmes do Almodóvar. Então, Vou retomar amar isso fazer agora, isso. com Vou essa amar. outra roupagem, vai ser ótimo. Quando vocês quiserem. Eu que agradeço imensamente assim o convite de poder estar aqui, trocar com vocês, rever assim, porque eu fui rever filmes que eu já tinha visto há algum tempo e é bom também porque não é só o Almodóvar que vai decantando, a gente também vai decantando na Sim, é análise, sempre um né? bom E aí um é primeiro outro filme encontro. que É. é outro filme que a gente vê. Então eu super Sem dúvida. agradeço e estou super disponível para a gente fazer isso quando vocês quiserem. Combinado. Combinado. Obrigada mais uma Beijo. vez. Um beijo. Enorme.